Voltamos com mais um encontro aqui no nosso curso de formação política à distância, promovido pelo Instituto Fundação Álvaro Valle. Na aula de hoje, Álvaro Valle vai explicar como e por que a política no Brasil muitas vezes cai na armadilha das distorções e que critérios o eleitor brasileiro deve adotar para fazer a escolha do nome do seu candidato na hora do voto. Vamos assistir. Alguns pode parecer, às vezes me dizem isso, pode parecer que a estrada seja muito longa. Dizem, mas vocês deviam começar lá em cima, porque começar agora com prefeito, vereador, aqui chegar presidente da República vai ser um tempo enorme. Meu amigo, talvez realmente a estrada seja longa. Mas quanto mais longa é a estrada, mais depressa nós devemos dar o primeiro passo. Porque se a gente não der esse primeiro passo, aí é que a gente nunca chega mesmo ao fim do percurso. E percorrer isso é indispensável. Eu tenho certeza de que se há 10 ou 20 anos atrás houvesse um partido fazendo isso, cursos de formação política, houvesse gente pensando assim, nós não estaríamos hoje passando por tudo isso que temos passado. A nossa política foi, de repente, invadida por muitos que querem se servir da vida pública em vez de servir a ela. Vamos pensar no futuro também, senão daqui a 10 anos a gente vai estar dizendo a mesma coisa que hoje. Por que que nós há 10 anos não fizemos isso? Meu amigo, se você pensar bem, se você estiver atento, participando de vida política, você vai ver que não é difícil reconhecer os candidatos em que você deve votar e aqueles em que não deve votar. Vamos ver, por exemplo, alguns itens, já que estamos estudando e debatendo isso, que nós levantamos em um trabalho que desenvolvemos com a colaboração de alunos em cursos do nosso partido, com participação comunitária. Em primeiro lugar, nós temos de fugir um pouco. Quando vemos um candidato falar e observamos que ele não entende dos problemas que ele analisa. Vamos observar se ele entende realmente do problema e se ele apresenta soluções. Vamos depois ver se ele transmite honestidade, se transmite sinceridade. A gente sente isso, isso passa. Quando realmente a honestidade e a seriedade, qualquer um de nós percebe quando está conversando com alguém. Vamos depois, meu amigo, ficar atentos às propostas do partido de cada candidato. A eleição no Brasil se faz partidariamente e é preciso fortalecer partidos. Não é só o nosso, não. Todos eles. Porque isso é importante para a política do país. Vamos ver se o candidato é fiel à sua linha partidária. Quando um candidato começa a trair o seu partido, imaginem o que ele não vai fazer depois. Procure, meu amigo, observar se o candidato, quando fala em um comício, em uma reunião, se ele não está fazendo promessas impossíveis. Um candidato sério, nós comentamos isso, a um cargo legislativo, ele não diz eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque ele não pode dar essa garantia. Ele participa em uma Câmara com seu voto. Ele pode dizer eu vou me esforçar para que isso seja feito. Eu vou lutar para isso, mas ele não pode garantir eu vou fazer. Vamos tentar observar também, quando nós estamos dialogando com candidatos, escolhendo em quem votar, vamos ver se este candidato é democrata. Isso é muito importante, sobretudo na fase atual de transição brasileira. O democrata não é aquele que diz só eu sou um democrata, vamos lutar por democracia, isso todo mundo diz. Vamos ver se isso é verdade, observando o seu comportamento. Até onde, por mais amor que ele tenha, as suas ideias, por mais convicção que ele tem, e ele deve ter, vamos ver se ele não se julga o dono da verdade. Não há coisa pior do que isso, do que qualquer pessoa, isso é ruim, quanto mais em um político. Aquele que acha que tem toda a verdade, o que ele pensa está certo e todo mundo está errado. Vamos ver se ele está pronto também a ouvir opiniões alheias. Muitas vezes nós enriquecemos os nossos planos, as nossas ideias, e quantas vezes? Com críticas de adversários também. Quantas vezes nós aprendemos de pessoas muito humildes. Quantas vezes isso já me aconteceu, meu Deus do céu, sei lá quantas vezes na vida. Quantas vezes um analfabeto, uma pessoa sem nenhuma instrução, sem nenhuma escola, nos diz alguma coisa que significa tanto, e nós aprendemos com ele. Isso, meus amigos, isso é democracia.
quando nós estamos dialogando com candidatos, escolhendo em quem votar, vamos ver se este candidato é democrata. Isso é muito importante, sobretudo na fase atual de transição brasileira. O democrata não é aquele que diz só: eu sou um democrata, vamos lutar por democracia. Isso todo mundo diz. Vamos ver se isso é verdade, observando o seu comportamento. Até onde, por mais amor que ele tenha às suas ideias, por mais convicção que ele tenha, ele deve ter, vamos ver se ele não se julga o dono da verdade. Não há coisa pior do que isso. Do que qualquer pessoa, isso é ruim, quanto mais em um político. Aquele que acha que tem toda a verdade, o que ele pensa está certo e todo mundo está errado. Vamos ver se ele está pronto também a ouvir opiniões alheias. Muitas vezes nós enriquecemos os nossos planos, as nossas ideias, e quantas vezes? Com críticas de adversários também. Quantas vezes nós aprendemos de pessoas muito humildes? Quantas vezes isso já me aconteceu, meu Deus do céu, sei lá quantas vezes na vida. Quantas vezes um analfabeto, uma pessoa sem nenhuma instrução, sem nenhuma escola, nos diz alguma coisa que significa tanto, e nós aprendemos com ele. Isso, meus amigos, isso é democracia. Um político autoritário não é assim. Ele acredita sempre que seus adversários estão errados. Acredita que aqueles que discordam dele são, em princípio, inimigos do povo. Não vamos acreditar em pessoas assim. Não vamos também acreditar naqueles, e isso é lamentável, mas ainda existe, naqueles que imaginam poder eleger-se comprando votos, distribuindo presentes. Meu caro, quando um político assim se elege, ele depois não tem nenhuma obrigação para com aqueles que lhe deram seu voto. Ele vai imaginar e às vezes até vai dizer: os votos que eu tive eu já paguei por eles, porque eu gastei sei lá quanto em uma campanha eleitoral. Por outro lado, meu amigo, e isso temos de discutir muito, conversar muito sobre esse assunto. Por outro lado, quando o eleitor vota com os seus ideais, quando você está na cabine no dia da eleição, sozinho com a sua consciência. É você mulher, é você homem, você jovem, você professor, você operário, estudante, é você de repente virando cidadão, você decidindo o destino de sua cidade e de seu país. Quando você então vota com espírito público, tentando acertar, nós todos podemos errar, mas tentando acertar, votando naquele que lhe pareça realmente o melhor, aquele que vai ser o melhor administrador, aquele que vai ser o melhor prefeito, o melhor vereador, você depois vai se orgulhar da sua participação na vida pública. E quando as coisas derem certo, e quando nós votamos assim, as coisas dão certo. Quando as coisas derem certo, você vai poder dizer: tudo está dando certo, tudo melhorou pelo menos, porque eu votei bem. E você vai se sentir contente com seu voto. Meu amigo, não é só você que depende do seu voto. Todos nós dependemos do voto de todo mundo. Então é também um ato de solidariedade que você pratica no momento em que vota bem. Se nós queremos melhores escolas, melhor transporte, se nós queremos uma cidade com mais equipamento, mais esgoto, uma cidade mais limpa, com mais empregos, com menos miséria, com mais respeito ao cidadão, com mais segurança, melhores hospitais, tudo isso que todos nós queremos. Tudo isso depende do nosso voto, de nossa capacidade de escolher bem. De escolher bem nossos candidatos pelo Brasil afora, a prefeito, nossos candidatos a vereadores. O voto, então, se transforma em um ato de confiança. Um ato de confiança no nosso próprio futuro. É por ele que o homem vai se tornar este cidadão participante. Neste momento em que está fazendo a melhor escolha para a sua cidade e para o seu país.